Vamos viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, meus irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Catedral 106.7, Sinfonia da Felicidade, e é só Sintonia da Felicidade, e é só sucesso. Amados irmãos e irmãs, vamos caçar nossa Bíblia perdida, ouçamos a palavra de Deus. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se não vos der ouvido, se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade, eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o tema de hoje é a correção fraterna. Não é fácil corrigir o irmão que erra. No entanto, o dever de corrigir o irmão surge do mandamento do amor. Muitos, por dever e por missão, devem desempenhar essa tarefa, porque são mestres, educadores, porque são pais, e de qualquer modo têm o dever de corrigir aqueles que erram. Os pais, que são grandes formadores, têm esse dever, que aliás é uma obra de misericórdia. A igreja, desde o início, pelo mandamento próprio de Cristo, recebeu o mandato de ir e anunciar e testemunhar as verdades reveladas. Assim, o reino de Deus se estende até os confins da terra. Na vida cotidiana, experimentamos continuamente fraquezas e erros. Quem de nós não erra? Quem de nós não tem fraqueza? Quem de nós não se arrepende por um erro feito ao longo da vida? Isso é inerente à nossa fraqueza natural humana, é próprio do ser humano. Como é importante e saudável, então, que toda vez que haja um irmão ao nosso lado, cheio de amor, que intervenha para nos corrigir, nos ajudar, isso é muito saudável. No entanto, a bela virtude da humildade, que nos permite dar e acolher o que é sugerido da melhor maneira, é necessária em ambos os lados, tanto naquele que corrige, tanto que naquele que recebe a admoestação. Quem corrige deve fazê-lo com humildade, pensando como eu gostaria que fosse corrigido. Eu gostaria que falassem comigo. E o que é demonstrado, que é corrigido, deveria perceber
como eu deveria receber essa correção. Invocar a liberdade do indivíduo para evitar corrigir ou receber a correção é um erro muito grave que leva à frouxidão e à falta grave de caridade cristã. A lei do perdão, a capacidade de desatar os laços do mal, os desejos de vingança e as barreiras do ódio estão intimamente ligados à correção fraterna. Devemos perdoar, devemos desatar os laços do mal, devemos fugir ao desejo de vingança, do ódio. Pelo contrário, corrigir os que erram um ato de caridade. Sem essas virtudes, devemos nos resignar a viver em contínua tensão, em conflitos familiares, na comunidade, que não param, e em proporções muito mais amplas, como acontece com frequência. Imagina um trabalho quando as pessoas não conseguem se corrigir, não conseguem usar uma a outra. Imagina uma comunidade religiosa, uma comunidade paroquial. Devemos ser, pela vocação e pela graça, construtores da paz, porque nós devemos ser doadores do perdão. Nunca podemos ou devemos esquecer que Cristo se encarnou, se fez um de nós. Aceitou a paixão e a morte precisamente para garantir o perdão a todos nós, para nos libertar dos laços do mal e nos garantir a ressurreição final. E assim vencermos toda sorte de orgulho. É sendo humilde que nós conseguimos, de fato, crescer e ser grandes. Quem não é humilde não aceita correção. Será sempre um imaturo que não cresce, uma criança pirracenta que a primeira vez que o pai lhe chama a atenção faz pirraça e não cresce. É sempre como um anão espiritual que parece criança, se veste como criança, tem atitudes, mas não é criança. Meus irmãos e irmãs, como é belo quando alguém sabe crescer. Vejamos hoje o santo de hoje, São Maximiliano Maria Kolbe. Maximiliano é um homem que é um exemplo para nós. Nasceu a 8 de janeiro de 1894 na Polônia, foi batizado com o nome de Raimundo. Sua família era pobre, de humildes operários, mas muito rica de fé. Ingressou no seminário franciscano dos conventuais aos 13 anos de idade, demonstrando verdadeira vocação religiosa. No colégio foi aluno brilhante. Na época manifestou seu zelo de amor a Maria, fundando o apostolado mariano Milícia da Imaculada. Concluiu os estudos em Roma, onde foi ordenado padre em 1918 e tomou o nome de Maximiliano Maria. Retornando para sua pátria, lecionou no seminário franciscano de Cracóvia. O carisma do apostolado de o padre Kolbe foi marcado pelo amor infinito a Maria e pela palavra, imprensa falada. A partir de 1922, com poucos recursos financeiros, instalou uma tipografia católica onde editou uma revista mariana, um diário semanal e uma revista mariana infantil, uma revista em latim para padres. O número de tiragens dessa revista eram surpreendentes, mas precisava de algo mais, por isso instalou uma emissora de rádio católica. Chegou a estender suas atividades apostólicas ao Japão. Seu objetivo é conquistar o mundo inteiro para Cristo por meio de Maria Imaculada, mas teve que voltar à Polônia para cuidar da direção do seminário e da formação dos futuros frades. Foi quando houve a Guerra Mundial e as tropas nazistas tomaram a Polônia. Padre Kolbe foi preso e, em 1941, foi enviado para o campo de concentração de Auschwitz. Em agosto de 1941, quando um prisioneiro fugiu no campo, como punição, foram sorteados condenados à morte 10 prisioneiros. Um deles, Francisco Goiunevski, começou a chorar em alta voz, declarou que tinha mulher e filhos. Padre Kolbe solicitou que fosse morrer em seu lugar. Todos os 10 despidos ficaram uma pequena e úmida e escura cela subterrânea para morrer de fome e sede. Depois de 2 semanas, sobreviveram ainda 3 com o padre Kolbe.
foram mortos com uma injeção venenosa para desocupar o lugar. Era o dia 14 de agosto de 1941. Padre Kolbe morreu dizendo: "Não esqueçam o amor." Foram suas últimas palavras. Padre Kolbe foi beatificado em 1971 por São Paulo VI e canonizado por São João Paulo II no ano de 1982. Padre Kolbe é padroeiro do nosso século XX difícil. Na cerimônia de canonização, o sobrevivente Francisco Goianiewski dava testemunho do heroísmo daquele que ofereceu a vida para morrer em seu lugar, um pai de família judeu. A todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E até amanhã, fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. E é com você, meu bom querido amigo Padre Marcelo Rossi. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.